E é isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agrocast aqui da Arinos Agrícola, o primeiro podcast voltado ao mundo do agronegócio em Itaituba e região. Antes de iniciarmos mais este episódio, gostaria de pedir a você que está nos acompanhando, que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse conteúdo com outros amigos e outros produtores. E lembrar também que o Agrocast é um oferecimento de Nogueira Máquinas, Bombas Andrade, Rotobras e Arco Norte Intermediações Imobiliárias. Sidney. Carlos, hoje a gente está recebendo um baluarte da agricultura familiar, um cara que representa muito o desenvolvimento da nossa região. João Paulo, do Viveiro Tapajós. É isso aí. Opa, Sidney, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui, né? A gente tem acompanhado um pouco o que é esse instrumento que vocês criaram aqui, inovador, né? Para o agronegócio aqui da região, né? Acompanhando o Thales, aí, esse trabalho extraordinário que vem fazendo aí. Eu digo que esse podcast que vocês criaram uma inovação que vai além de ser um canal de comunicação. Ele é um instrumento de troca de conhecimento, Perfeito. De levar informação, né, às pessoas no campo. E isso é muito importante. No momento que Itaituba está buscando novas alternativas, vocês se inserem, né, com uma inovação tecnológica que possibilita o nosso agricultor, o nosso produtor, ele acompanhar o que está acontecendo na região. Então, antes de mais nada, eu quero parabenizar a Arinos por essa iniciativa de estar colocando esse instrumento à disposição do desenvolvimento agropecuário da região. É isso aí, João Paulo. Obrigado demais pelas suas palavras. E a proposta é justamente essa: levar conhecimento para o produtor, para o pecuarista, para o agricultor. E hoje temos você aqui, muito obrigado pela presença, para compartilhar um pouquinho da sua trajetória de vida, para nós conhecermos melhor o João Paulo, o Viveiro Tapajós, e vai ser uma conversa muito legal. E para a gente começar, para quem está assistindo a gente, ainda não conhece o João Paulo, conta para nós um pouquinho aí da sua história. Opa, o João Paulo foi um menino atrevido que saiu lá de Santa Catarina nos anos 80 e chegou aqui em Itaituba, primeiramente participando do estágio do Projeto Rondon, né? O que era o Projeto Rondon? O Projeto Rondon, na época, era um programa muito interessante de integração nacional. O que fazia o Projeto Rondon? O Projeto Rondon tinha um lema de integrar para não entregar, né? Então, as universidades lá do Sul, do Sudeste, mandavam acadêmicos para cá para trocar experiência, conhecimento, né, com a região aqui e dessa forma fazer uma integração nacional, né? Era um dos programas aí que veio também pelo projeto de colonização da Transamazônica, Cuiabá-Santarém, e o Projeto Rondon fazia esse trabalho, né? Qual que era a principal cultura na época que você chegou aqui, João Paulo? Pois nessa época existia uma cultura de arroz muito forte aqui na região, né? Eu gosto sempre de citar um exemplo, que eu fui numa comunidade do interior e lá tinha um senhor que ele tinha plantado 2 alqueires de arroz, né? Eu disse, mas como o senhor vai colher isso aqui no toco, né, nas queimadas? Ele disse, não, isso aqui a gente colhe à mão, né? Colhe cacho por cacho. E o que me chamou a atenção ainda, que ele tinha matado um boi, né? E aí as pessoas vinham e compravam a carne para pagar na panha do arroz, né? Olha só. E aí, tipo assim, eu pego 1 quilo de arroz, eu vou apanhar uma arroba aliás, eu pego 1 quilo de carne e vou apanhar uma arroba de arroz. Então era uma troca. E era um sistema que possibilitava, né,
Aí, como não tinha muita tecnologia, não tinha muito dinheiro, né, circulando, então essa troca possibilitava que houvesse a produção aqui, né? Perfeito. E a partir disso, né, nós tivemos uma grande sacada na época, junto com a Emater. Nós criamos a Feira Beira Rio. Tá? O que era essa Feira Beira Rio? Era a primeira porta de entrada à comercialização dos produtos direto da agricultura, onde não passava, né, por nenhum sistema intermediário. Do tipo. A princípio, os agricultores, os produtores, eles não acreditavam que isso seria possível, né? Mas a gente fez todo um trabalho de motivação, de mobilização. Tinha pessoas que diziam que não tinha produção. A gente ia lá, ele tinha a jaca, tinha o jambo, aquele que não tinha nada, mas tinha floresta, tinha os potitica, sabia fazer o paneiro, sabia fazer o tipiti, sabia fazer os jamanchins. E tudo isso era produto que dava para vender na feira. E essa feira, Sidney, ela é digna de fazer um estudo de mestrado, de doutorado, porque possibilitou, nas condições da década de 80, a sobrevivência da agricultura familiar aqui. E eu diria mais, que possibilitou, e além da sobrevivência, porque nós temos história de pessoas que participavam da Feira Beira Rio, que criaram sua família. Hoje a gente já está na segunda, terceira geração e que são verdadeiros empreendedores na área agrícola, né? Eu posso citar o exemplo do seu Paulo Ghisoni. Não tenho a permissão aí do Jaime nem da Marlene. Com certeza eles vão permitir. Mas eles não vão achar ruim, porque eu digo assim, que ele, inclusive a gente muitas vezes comentou que o seu Paulo Ghisoni, hoje saudoso, né? Mas ele deixou um legado, uma história muito bonita. Ele ia na feira, era figurinha carimbada, toda quarta e todo sábado ele estava ali, trazendo ovos de galinha caipira, trazendo leite, né? Trazendo alface, cheiro verde, e com isso, né? Eu com certeza o Jaime e a Marlene e toda a família do seu Paulo deve ter o maior orgulho, porque possibilitou ele deixar aqueles bois que ele tirava leite e sobravam os gabiru, né? Mas ele ia deixando, quando estava ali com 20 arroba, né? Que era quem vendia os bois mais pesado aqui, né? E possibilitou ele ir fazendo essa poupança, né? E depois virou pecuarista, virou um empresário, e toda a sua família hoje, né? São bem-sucedidos, né? Empreendedores, né? E é legal você mencionar, por exemplo, foi uma forma, às vezes, de você ali sustentar famílias de agricultores, mas também da comunidade como um todo, que naquele período a logística para cá era muito difícil, as coisas não chegavam com a facilidade que chega hoje, e a cidade tem que comer. A pessoa que está aqui, ela tem que... Na década de 80, tinha quantos mil habitantes de Itaituba, São Paulo? Olha, naquela época você falava em 60, 70, né, mil habitantes. É muita gente. E uma coisa assim que marcava muito, você não tinha essa pressão, né, da vigilância sanitária. Então o que a gente fazia? A gente organizou os agricultores em comunidade, né, em associação, e aí a gente cada comunidade tinha um cepo lá na feira, né, na Pedra Beira Rio. E esse cepo para que era? Era para cortar carne lá, né? Olha. Então, marcava lá com a comunidade Nossa Senhora de Nazaré, vai trazer um boi, né? E assim foi indo. Tinha muita carne de caça na época? Não, carne de caça até que não, era vendido muito peixe e carne de gado, de porco, galinha, né? Boi, para você ter uma ideia, chegava a cortar 10, 12, 15 bois lá
que era um tempo que o garimpo também estava muito... Tinha uma demanda, né? Chegava lá, comprava um quarto e levava, né? Então era assim. E o que aconteceu que se perdeu um pouco essa feira? Que inicialmente era quarta e sábado, mas como a demanda era grande, passou de terça-feira à noite e quarta o dia todo, né? Sexta-feira à noite, sábado o dia todo. Aí você tinha praticamente 4 dias na semana. E aí as pessoas, aquele agricultor que já estava vendo que o comércio era um negócio interessante, ele já passava a comprar a produção dos outros lá na vicinal e já foi ficando aqui. Né? E ali acabou se tornando uma feira permanente. E é o que é hoje, né? Mas foi um trabalho muito interessante, né? E que abriu portas para a agricultura. Né? E eu dei o exemplo do seu Paulo, o Bisoni, mas eu poderia dar o exemplo do seu Júlio e da dona Francisca, que tem um lote ali no 13, e que também, através da feira, eles conseguiram manter o lote e a família deles comprar mais um lote. Você imagina, Sidney, o que é ter um lote do outro lado, na beira da BR, no quilômetro 13? A pressão que eles não enfrentaram para vender esse lote. O seu Júlio, né, era uma pessoa que ele trazia em torno de 100, 120 quilos de feijão verde debulhado. Você imagina que tem que molhar a mão, né, 100 quilos de feijão, e a esposa dele chegava a trazer 500 bolos, né, bolo de tapioca, bolo de pulva, né, bolo de macaxeira. E hoje, se você procura a família da dona Francisca, eles são empresários no ramo da construção aqui em Itaituba, né? Então, a estratégia da agricultura familiar, às vezes assim, eu olho para trás, né, e passa um filme, né? Às vezes não é a estrutura que ficou, mas são as vidas que foram transformadas através de um projeto que parece simples, né? Mas que trouxe resultados. Né? Projeto Rondon, né? Projeto Rondon, junto com a Emater. A gente não pode, né? O saudoso João Carlos, a Ana, a Graça, o Olímpio, né? Todas essas pessoas participaram, né, da criação da Feira Beira Rio, e nós, no Projeto Rondon, nós fazemos a fiscalização, né? Para não deixar atravessadores entrar, para ser só mesmo os produtores, né? Que legal. Isso aí você conquistou alguns assim, respaldos perante a sociedade. E você já foi secretário de Agricultura do município, isso? Sim, eu já fui secretário de Agricultura na época do governo Roselito, né? Inclusive foi uma indicação de 15 instituições, né? Mas o que houve? Talvez foi o único secretário de Agricultura que ficou 6 meses e entregou o cargo. Né? Por que eu entreguei o cargo? Porque tem lugares que a gente não se sente bem. Né? Eu não estava conseguindo corresponder nem a minha expectativa, quanto mais a expectativa dos agricultores, do pessoal do meu. Né? Então eu achei melhor entregar o cargo do que ficar só ocupando o espaço. Né? Perfeito. Mas eu tive uma trajetória, o Cid também, acho que deve lembrar, na Maloquinha. Né? Lá na Maloquinha eu passei 22 anos na Maloquinha. Né? Pastor Orestes. O pastor Orestes, o pastor Edgar, né? Na época o Sidney tinha recém-aberto ali na Magoa, ali, né? E a gente já adquiria alguns equipamentos lá e trabalhava com mecanização, né? Mas na Maloquinha, o grande legado da Maloquinha, que eu considero, lá nós criamos um projeto de escola em tempo integral. E essa escola em tempo integral era para filhos de colonos, porque na época, essas comunidades rurais, eles tinham escola até a 4ª série. Aí os filhos de agricultores não tinham possibilidade de continuar
o estudo. Tipo técnico. Então nós criamos um curso praticamente técnico, mas a nível de primeiro grau, né? Então esses alunos vinham para Maloquinha e lá eles estudavam, né, o ensino normal e tinham atividades práticas, né? No curral, né, na horta, na fruticultura, né? E aí hoje você olha, né, nós tivemos um encontro em Medicilândia lá com o Zezinho Garcia e lá nós tivemos a felicidade de encontrar Marco Antônio. Quem é Marco Antônio? Marco Antônio era um filho de colono que estudou na Maloquinha e hoje é gerente do Banco da Amazônia em Altamira. Olha que legal. E aí junto com ele estava o Paulinho. Quem é o Paulinho no Jogo do Bicho? O Paulinho, ele era um menino lá da Nova Vida e que... Paulinho do Senar? Do Senar. E que poucas pessoas sabem, mas ele foi levar comida na roça com o pai dele e caiu um pau em chama em cima dele, né? E ele veio para Maloquinha e lá a gente conseguiu encaminhar ele para um tratamento em Belém. Depois ele voltou, tinha uma liderança nata, né? Liderava os meninos lá na horta. Nós encaminhamos eles para Castanhal, ele fez o curso técnico lá em Castanhal e hoje é uma pessoa que ajuda no desenvolvimento rural aqui em Itaituba. Paulinho é um cara dispensa apresentação, todo mundo conhece ele, né? É um cara muito querido no meio da agricultura familiar. Então, assim, está convidado também, Paulinho, participar com a gente aqui do AgroCast. O Paulinho, ele não é só aqui em Itaituba, o Paulinho é na região toda. Regional, né? É uma pessoa que tem o respeito, tem o respaldo, né? É uma pessoa extraordinária. E para completar nesse encontro lá em Medicilândia, ainda estava o Jonas, né? Que também passou pela Maloquinha. Né? Então, ver a satisfação nossa de encontrar três, né, pessoas, um que está lá no Xingu, em Altamira, o Paulinho que está na região aqui do Tapajós e o Jonas que também, na época era coordenador da Emater. Hoje eu tenho a satisfação que ele está do nosso lado na SEDAP, né? Vai ajudar a gente a trabalhar a cultura do cacau aqui em Itaituba, né? E, então, só para fechar esse tema aqui, essa escola, né, que a nível de primeiro grau, que não dava título de agropecuária, mas ele deu formação, né, que não foi só para eles. Né? Nós temos outro exemplo, o Wagner, que é agrônomo lá em Santarém, gerente da Casa Rural, e tantos outros. Né? Então, como eu digo assim, às vezes não é a estrutura, os projetos, os processos, mas é essa transformação social, a transformação de vida das pessoas, né, que a gente teve a oportunidade de contribuir. E o que não alavancou no agro essas pessoas, ajudando outros agricultores a formar seus filhos, ficar nas suas propriedades. A gente conhece várias pessoas hoje que largaram, abandonaram tudo e vieram para a cidade. Tem outros que persistiram e hoje está colhendo os frutos, né? Então, eu acho assim, a importância do Jonas, a importância do Paulinho, de fazer o treinamento, de motivar, principalmente essa nova geração, né? De agricultura, dos agricultores familiares. A gente tem muitas propriedades, João Paulo, de pequenos portes. A gente hoje tem, vamos colocar, conta nos dedos, os grandes pecuaristas, agricultores da região. A maioria é pequenos proprietários, pequenos e médios agricultores e pecuaristas. Queria perguntar uma questão para você. Você tem um viveiro Tapajós, né? Esses dias eu fui visitar você lá, de intermédio do seu Ireno da Marçã, um grande abraço para o seu Ireno. E aí eu vi uma estrutura muito boa.
Uma estrutura de topíssima, que eu já visitei outros viveiros e você não perde nada para ninguém. Em termos de tecnologia, em termos de mão de obra qualificada. Eu falo um pouco olha, Sidney, eu acho que assim, todo esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né, ele também possibilitou a gente observar muitas coisas aí fora, né, que davam certo, que davam resultados, né? Então, a partir de 2015, 2016, né, a gente começou a olhar um pouco mais para a família, né? Porque a gente já tem uma trajetória de 40 e poucos anos aqui em Itaituba e sempre assim, trabalhando muito no social, muito para fora, né? E às vezes até eu tenho um filho que tem 28 anos e praticamente eu não vi ele crescer, né? Porque a correria sempre é muito grande. E a partir de 2015, 2016, a gente começou a pensar mais no que a gente poderia fazer, né? Para empreender, né? Para empreender e continuar ajudando a região. E juntar com a família também. Sim, né? E foi a partir disso que a gente começou a investir na produção de mudas, né? E graças a Deus hoje a gente tem um viveiro que ele está produzindo mudas e mudas de qualidade, né? E atendendo não só a nossa região aqui, a região do Tapajós, mas a gente tem mandado mudas para Santarém. Hoje eu estou com muda lá em Santarém indo para Juriti, né? Mandamos muda para o Apuí, já estamos chegando no Mato Grosso, né? De forma que, e olha que a gente ainda peca muito na divulgação, né? A gente não tem uma boa divulgação, mas diz que a gente ainda trabalha na moda antiga. No boca a boca. no boca a boca, né? E graças a Deus que está chegando cada vez mais longe, né? Eu vou inclusive colocar algumas imagens aqui do Viveiro Tapajós, para quem ainda não conhece, possa conhecer um pouco da estrutura. Bom, Thales, na agricultura familiar é importante contar com o apoio da família. Eu me sinto privilegiado de contar com a contribuição sempre presente da minha esposa. Ela é responsável pela comercialização da produção e também por agregar valor aos produtos, né? Enquanto eu cuido da produção, ela cuida da valorização e da comercialização dos produtos. E eu queria que você falasse para nós hoje, eu conheço um pouquinho já do que tu tem ali, mas um pouco da variedade do que o Viveiro Tapajós entrega hoje para Itaituba, para a região, para o estado aí, que você tem uma variedade muito grande de culturas ali, né? Sim, Thales. Nós ali começamos a trabalhar com ciclos, né? Laranja, limão, tanja, e aí dentro dessas variedades, dessas espécies aí, a gente tem a laranja Perabil, que é a campeã de vendas, mas também tem a Valência, tem a Natal, tem a Sanguínea, né? Tem a laranja Lima. Essas laranjas possibilitam você ter uma produção de laranja o ano todo, né? E então você não fica refém de uma safra, você vai ter entrada de recurso o ano todo na propriedade, né? E depois disso a gente começou a trabalhar aí com essências florestais, né? Quem precisa fazer a recomposição ambiental de alguma área, a gente tem à disposição as essências florestais da Amazônia. Nós temos também a parte de ornamentais, rosas, né? Rosas, diversas. Entre as ornamentais a gente tem praticamente quase tudo, né? E além disso, Sidney, nós temos aquelas plantas para arborização, né? Quem quer fazer uma arborização, nós temos o ipê, tem o iti, tem o olho de cabra, olho de dragão, pau pretinho, né? Então, isso possibilita assim tem pessoas que vai lá
para visitar e acaba saindo com uma Eu imagino, viu? E agora a gente está assim, partindo para um trabalho que as pessoas não gostam de esperar muito. Quando a gente dizia que planta enxertada você pode colher com 2 anos, né? Mas isso já é muito tempo para as pessoas. As pessoas hoje estão... Quer resultado imediato. Querem resultado imediato. Então elas estão produzindo mudas em vasos, em sacos maiores, e quando ela chega lá ela já está florando, já está produzindo. Então, e até porque hoje você tem muitas chácaras sendo abertas aqui, né? E a pessoa ela quer o resultado imediato. Então pode ir lá que a gente tem variedades para todos os gostos, para todo o perfil, né? Qual que é a principal, vou falar planta, que hoje você comercializa no seu viveiro, e qual que é a mais que tenha assim, que eu vou falar para você, que tem um cuidado especial? Olha, nós trabalhamos com plantas bastante rústicas, né? Todas essas plantas que a gente tem, elas são enxertadas em cavalos resistentes e que garantem a sanidade da muda. Então, a que é mais comercializada é a laranja pera, a laranja pera rio. Mas hoje nós estamos enxertando em cavalo cidarim, que tem uma resistência muito grande, é uma muda que pode percorrer o Brasil todo, que não tem nenhum produtor, desde o mais simples até o mais exigente, que rejeita uma muda feita em cavalo cidarim e copa com laranja pera, né? E que a produtividade é um casamento perfeito, né? Produtividade garantida, sanidade garantida, né? Viu, Cid, mas eu tenho uma planta assim que eu tenho uma paixão que não se despertou ainda na região, né? Pela acerola e a goiaba. Por que eu falo dessas duas? Porque eu tenho vendido muita acerola e goiaba para Mojuí dos Campos e para Belterra. E eles vêm depois vender a polpa aqui em Itaituba, né? Eu visitei agora, recentemente, um agricultor que veio lá do Caracol. Aí ele comprou 100 mudas de acerola, aí chegou lá e distribuiu para os vizinhos e amigos, e ele mesmo plantou 22 plantas. E ele me disse o seguinte: João Paulo, essas 22 árvores de acerola, ela dá despesa da minha família o ano todo. Né? Então, para você ver o poder da fruticultura. Né? Pequenas propriedades. Eu acredito muito na fruticultura, porque você pode tanto vender a fruta in natura, mas você tem a possibilidade de fazer a polpa e da polpa você faz o creme, faz o sorvete, faz uma infinidade de coisas. Né? Então, eu acredito que a agricultura familiar, através da fruticultura, ela pode chegar mais longe, né? Porque a fruticultura, eu digo que eu sempre gostei muito de horticultura, que já é interessante você fazer horticultura, né? Mas a fruticultura ela é mais perene. Você planta esse ano, ou você já tem ela o ano que vem, né? Ela está já implantada, né? Tem culturas que você implanta como a laranja, você tem aí bem zelada, 15, 20, 30 anos ela produzindo, né? Cacau, você tem exemplo aí de roças com 80 anos produzindo. Na Bahia, né? Então, a fruticultura, ela tem um poder extraordinário de garantir a produção, eu digo nem sobrevivência, porque a sobrevivência, ela tem que ser mais do que a sobrevivência, ela tem que remunerar bem, né, a família, para que ela permaneça no campo com dignidade, né? Ela tem que ter acesso aos bens de consumo, né? Para ela se sentir bem lá Com certeza. na roça, né? João, e assim, a gente falando muito da questão sanitária. Hoje a gente vê, nada contra, a gente vê alguns caminhões vendendo mudas. Esse tempo a gente comprou uma muda de
Faz tempo, uns 3 anos atrás, a gente comprou uma muda de laranja e adubamos, aguamos e a muda nunca desenvolveu. Então, assim, era uma outra região, essa muda veio lá de Goiás, um solo totalmente diferente, um clima totalmente diferente. Isso influencia? Sim, influencia, Sidney. Na realidade, tem alguns municípios que têm lei própria que proíbe, né, a venda ambulante de mudas. Porque a muda, você tem que ter o conhecimento da origem, né, dela. Às vezes, uma muda que é vendida aqui, em cima do caminhão, ela já tem todas as raízes atrofiadas, né? Ela está aí, às vezes, 4, 5 anos num viveiro. Ali o sistema radicular dela está todo enovelado. Aí você planta, ela já não tem mais aquela raiz para descer, para captar nutriente, para dar vida à planta, né? Então, é logicamente que o município tem que começar a olhar para isso, porque não é só vender uma muda que não tem a qualidade, mas também trazer doenças, né? Por exemplo, São Paulo hoje está impedido de mandar mudas para o Mato Grosso, para Rondônia, inclusive para o estado do Pará, que tem doenças lá como o Green, né? Que é uma doença que devastou a citricultura nos Estados Unidos, e em São Paulo está fazendo a mesma coisa. E às vezes o caminhão passa em Limeira ou passa em outro estado lá e acaba trazendo para cá, e pode trazer essas doenças que podem acabar com a nossa citricultura até antes dela começar, né? Então a gente precisa estar atento para isso, para que a gente não aborte uma atividade antes mesmo dela se desenvolver, né? É verdade. Não, melhor demais. E hoje, a questão Viveiro Tapajós. Você falou que tem clientes praticamente em toda a região sudoeste do Pará e outros estados. Hoje, a gente vê a tendência hoje muito forte no apoio do café. Você acha que o café vai entrar na região, igual o cacau está entrando, ou vai ser uma modinha? Eu ouvi uma reportagem do Jonas, eu acho que foi lá no seu Zé Belloni. Café lindo, cara. Coisa espetacular. Sim, o café, eu acredito que é uma cultura que ela dá muito certo aqui em Itaituba. Por que eu digo isso? Que o café, o café Conilon, ele se adapta em uma altitude aí de 50, 60 metros acima do nível do mar, que é a mesma altitude que nós temos aqui, é o que tem lá no Amazonas, tem em Rondônia, né? E a produtividade do café Conilon é extraordinária. Ele produz aí em torno de 100 sacas por hectare. Você vê o preço médio que teve ano passado, em torno de R$1.000 a saca, né? Você colhendo 100 sacas por hectare, você tem R$100.000, né? Mas se você não colhe 100 sacas, colhe 60, né? É R$60.000 por hectare. E na agricultura familiar, hoje você vai, às vezes você não tem o café, você vai comprar o café, R$60 o quilo, né? Você não encontra um pacote por menos de 15, 16, R$20, né? Então, já é uma economia você tendo o café para o seu uso, e esse café, eu fui junto com o Jonas lá, né? Nós estivemos com o Belloni lá no Apuí, né? E nós fizemos essa viagem já com o intuito de trazer, e logicamente que o Belloni está fazendo uma coisa muito interessante, além de ele ser uma pessoa entusiasmada pela cultura, que ele já conhece lá do Paraná, né? E ele está testando, né, a produtividade. E lá nós vimos esse café, nem praga está dando, né? Por que a praga do café
ela vem muitas vezes pela quantidade que é plantada. No Espírito Santo, lá você tem o bicudo, tem uma série de pragas, ácaro. Aqui ainda está limpo, né, dessas pragas. Minas, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, né? Nós não temos essas pragas que atacam ainda tudo o café. Então a gente pode trabalhar com esse café com alto rendimento e com alta remuneração para a família rural. Né? Uma coisa que eu observei lá em Manaus, desci no aeroporto lá, um quiosque da nossa terra. Então eles valorizam muito o café regional que sai do Apuí. Os mercados, eles fazem gôndolas com café. E o café é mais caro em relação aos outros cafés tradicionais. Então, assim, fica uma dica também para os nossos consumidores, né? Valorizar nossos produtos locais. Né? Acho que você toca num ponto aí muito interessante, Sidney. Nessa questão da valorização dos produtos regionais, né? Eu acho que a própria associação comercial, o próprio CDL, os empresários locais, fazer um chamamento para valorizar a produção local. Porque quando valoriza a produção local, é o dinheiro da região circulando na região. Né? E isso hoje a gente vê muita resistência, principalmente dos supermercados maiores, de comprar a produção regional. Porque às vezes é mais fácil você ir lá no Ceasa, você já tem um agenciador que compra toda a produção, faz a carga, né? E já vem tudo, né? Por esse lado facilita, né? Mas é um dinheiro que deixa de circular aqui e que vai para outro centro, que depois faz falta até para voltar para o próprio comércio local. Eu vejo a valorização também acontecendo. Eu vou na própria feira, dia de sábado ou domingo, lotado. Uhum. Todo mundo os feirantes comercializando ingá, açaí, beiju. Essa é uma característica da agricultura familiar, a diversidade, né? E essa diversidade que mantém a agricultura familiar, né? Porque normalmente uma agricultura mais empresarial, ela tem que ter quantidade para ela poder, né, ter preço e conseguir mercado. Já a agricultura familiar, ela se mantém pela diversidade. E tudo cabe na agricultura familiar, né? Até assim, eu vejo muito essas áreas que estão surgindo agora, que as pessoas fazem chácaras, áreas pequenas, de 1.000 metros quadrados. 20 por 50, na grande maioria, assim. Mas mesmo sendo pequena, né, tem atividades que cabem nessa área, né? Eu tenho observado algumas pessoas que estão trabalhando com geleia, né? Ainda essa semana passada eu experimentei uma geleia com pimenta, né? Então vai da criatividade e da estratégia de cada pessoa, não só produzir, mas agregar valor à produção, né? Processamento. Porque aqui na Amazônia nós temos que não avançar em áreas maiores, mas produzir mais em áreas menores e colocar valor na produção, né? Que a grande sacada é você conseguir valorizar. Eles né? valorizam muito a gente lá fora, e às vezes a gente nem sabe o valor que a gente tem. Um exemplo, a gente vamos levar esses tempos eu estava num hotel bom, passei um dia lá nesse hotel, queria conhecer ele, e vi um jataí dentro de uma caixa, tipo uma estufa, jataí do Amazonas, da Amazonas. Cara,
Aí uma curiosidade, vocês trouxeram a construção de avião e tal. Vamos ficar um jataí desse aí. Chegou aqui pra gente, o gerente do hotel, com uns 10 mil reais, com frete, tudo. Eu falei, cara, e a gente não dá valor nisso, né? E eles, quando você fala que é do Pará, do Amazonas, a conversa já muda. Você fala, eu sou do Centro-Oeste, eu sou do Sudeste, beleza. Quando você fala, eu sou do Amazonas ou sou do Pará, os caras já te olham, não com desprezo, mas assim, quer saber um pouco o que a nossa história daqui. Então a gente tem que valorizar muito isso. Por isso não ter vergonha das nossas origens. Por isso que eu digo assim, que na agricultura familiar, você tem que ter uma visão integral da tua propriedade. A tua propriedade ela não é só produção agrícola, ela não é só produção pecuária. Você tem todo um ambiente lá que você sabe, viaja muito, você sabe que nós temos lugares muito mais bonitos que é para fora, né? Mas as pessoas aqui ainda não aprenderam a ganhar dinheiro com o espaço que tem. Às vezes tem uma cachoeira, tem um balneário, tem um rio, né? E essa parte, ela está dentro da agricultura familiar, ela tem uma visão integral do potencial que tem lá na sua propriedade. Com certeza. Porque, às vezes, até um pé de determinada árvore, ela pode colher a semente, aquilo é dinheiro. Tá? Eu quero citar um exemplo, um pé de cumaru ali na chácara, ele estava jogando semente, o caseiro lá juntou 2 sacos de semente de cumaru em castanha, né? Isso aí acabou dando aí uns 7 a 8 quilos de semente de cumaru. Eu peguei lá o milho e plantei, né? e ele hoje está em torno de R$200 um quilo de cumaru, né? Então, você vê uma árvore ali que despercebida, né? Mas que tem R$1.500, R$2.000. E ela vai produzir praticamente o ano inteiro. Então, hoje o cumaru é uma essência que está no sorvete, que está no bolo, que está em diversos refrigerantes. Então, são coisas assim que tem um caminho ligado já digo, a biotecnia na Amazônia, né? Que a gente tem que começar a explorar isso, né? Com certeza. E isso aí está dentro da agricultura familiar, né? Eu lembro uma vez que eu fui visitar o meu irmão e aí nós fomos num parque, numa cidade famosa, né? E lá tinha uma placa, conheça as ruínas da primeira usina de arroz do Rio Grande do Sul, né? Aí, como eu gosto muito de coisas ligadas à área rural, né? Só quero ver essas ruínas aí, como que era. Aí eu fui lá, era um pilão velho, né? E paguei lá uns 20, 30 reais só para ver a obra. Então, o pessoal tem essa expertise, né? Tudo eles transformam em uma forma de tirar dinheiro, né? E aqui a gente tem, né, cachoeiras belíssimas, tem árvores gigantescas, né? Que tudo isso pode ser até uma foto que você vai tirar lá, com certeza. Pode ter um custo agregado aí, né? E a sucessão do seu negócio? Aonde que o João Paulo quer estar daqui a 10 anos? E se tem sucessão? Olha, a sucessão sempre é um filme, né? Uma novela que passa aí que a gente tem que ir construindo, né? Daqui a 10 anos, eu quero estar lá na propriedade ali, você imagina, eu estou na beira do Rio Tapajós, né? Estou na frente da Ilha do Papagaio. Tem ali o lugar para pescar, para pegar um piau, para pegar um tucunaré, né? Eu tenho que agregar um pouquinho mais de conforto ali, né? Quem sabe um
uma lancha, um barco, né, para desfrutar um pouco mais da maior beleza que a gente tem, que é o Rio Tapajós, né? E Discordando um pouquinho, a Ilha do Papagaio tem uma história interessante. Eu, particularmente, quando eu tive o meu problema de saúde, e aí eu estava em coma e sonhava com a Ilha do Papagaio. Então, sonhava assim, ou me via na Ilha do Papagaio. E eu não conseguia falar. Quando eu saí de coma, eu não conseguia falar. E saí, eu escrevi pro meu irmão. Meu irmão estava do meu lado. E eu sabia que o Thales tinha as fotos da Ilha do Papagaio. E aí eu pedi pro meu irmão, pede pro Thales, escrevi com dificuldade, mandar a foto da Ilha do Papagaio para mim. Não sei porquê. Mas... Olha, tá aí, quem sabe não é oportuno. Não é, verdade. Eu penso ali tem uma área em frente à Ilha do Papagaio, que eu já pensei até no nome do condomínio. Condomínio Mirante da Ilha do Papagaio. Quem sabe o Círio não vai ser, viu? Quem sabe o Círio não vai ser, daqui uns 10 anos não vai ser um morador lá. Olha só. É isso aí. Mas, viu, Sidney, eu acho que assim, vocês aqui estão cumprindo um papel muito interessante, né? Quando você fala em agricultura, né, o que a gente pensa para o futuro da agricultura familiar aqui na região, eu acho que você tocou num ponto-chave, que é a sucessão, né? E a gente acredita muito quando o jovem ele vem para a propriedade, né? E toca, né? E continua tocando as atividades rurais, né? E hoje você tem aí o Senar, que tem a comissão jovem, né? Você tem hoje as ferramentas de tecnologia que estão acessíveis à agricultura e que o jovem domina melhor isso, né? Então, a minha visão de futuro para a agricultura familiar é a inserção do jovem, né? Porque a força bruta ela não resolve, né? Então, você tem muitos equipamentos, né, que hoje estão à disposição da agricultura familiar, equipamentos pequenos, né, acessíveis para todos, acessível, né, para todos e que diminui a penosidade da agricultura, né, e dá resultados, né? A informação também é mais fácil. Então, muitas pessoas às vezes só vê um lado negativo, né? Dizem, olha, falta assistência técnica, falta isso, falta aquilo, mas eu digo assim que quando falta, você tem a oportunidade de fazer, né? De criar, porque onde já tem tudo, você não tem espaço. Né? Verdade. Até a minha vinda para cá, eu via lá em Santa Catarina, tinha 8 colégios agrícolas na época. Aí, 8 colégios agrícolas, 30 alunos por turma, né? Você tem 240 técnicos se formando todo ano. O estado de Santa Catarina, na época, era menor do que o município de Itaituba. Itaituba, na época, tinha 195 quilômetros quadrados e Santa Catarina tinha 95 quilômetros quadrados, 95 mil quilômetros quadrados. Né? Aí, e aqui não tinha técnico, não tinha ninguém. Aqui é uma oportunidade de a gente crescer, né? Se desenvolver. Então, às vezes as pessoas visualizam tudo de forma muito negativa. E quando você só pensa negativo, você não tem como criar, né? Como crescer. Então você tem que ver as oportunidades que tem, né? E fazer da agricultura um instrumento, né? De empreender, de crescer, se desenvolver. Porque é possível. Né? Justamente no passado, você falou casos de pessoas, o próprio São Paulo, Zone, ele criou todos os filhos deles, várias outras pessoas criaram os filhos, alguns se formaram, através da agricultura. Com certeza. Olha, até num passado não muito distante,
uma comunidade aqui chamada Santa Rita. Nós tínhamos 7 projetos lá de financiamento e aí faltava uma ponte para eles poderem levar o gado para lá. Vocês conhecem a ponte ali que dá acesso à comunidade Santa Rita, né? Sei. E os agricultores, o gerente do banco disse, não dá para liberar o financiamento para vocês, porque como vocês vão levar o gado para lá? Não tem ponte. E nós fizemos uma reunião, umas 10, 12 pessoas lá, e nós desafiamos, se tiver 10 homens de coragem aqui, nós fazemos aquela ponte lá. Tá? Aí o pessoal acharam meio difícil, esse menino está falando água aqui, né? Eu disse, mas você não tem 10 homens de coragem, se tiver 5 mulheres de coragem, nós fazemos essa ponte do mesmo jeito. Aí as mulheres são mais patosas, né? Levantaram a mão, né? E essa história que eu estou contando aqui, pode perguntar para o seu Adão Miranda, para o seu Antônio Nunes, para a dona Elisa, para a dona Antônio, que foram mulheres que foram, né? Que levantaram a mão e disseram, então segunda-feira nós vamos fazer o acampamento da obra. Olha aí. E na segunda-feira eu estava lá, emprestei uma carreta da Maloquinha e um trator da Secretaria de Agricultura e fomos para lá. Aí o pessoal juntando pedra na beira do rio, enchemos uma carreta de pedra. Na época não tinha celular, mas tinha aquelas máquinas Kodak, né? Eu tirei foto, aí nós mostramos para o prefeito lá, disse, comunidade Santa Rita, Santo Antônio e Monte Sião se reuniram e vão fazer a ponte de concreto lá. Era bom a prefeitura ajudar em alguma coisa, né? Aí o prefeito perguntou mais o que precisa lá. Aí nós somos 200 sacos de cimento. Isso é a mesma coisa que dá uma facada, né? Aí eles 200 sacos não dá, mas vamos arrumar 30. Com 30 dá para fazer? Aí eu disse, vamos fazer, mas aí precisa mandar um engenheiro lá para ver se você responsabiliza pela obra, né? Mas nós pegamos esses 30 sacos de cimento, tinha uma escola que tinha sido interditada, ficava em Betachel ali, e ela já tinha toda a parte de ferragem pronta. Nós fomos lá e cortamos a ferragem com 3,5 metros e chumbamos lá no meio do rio. O rio era de pedra, né? Ali em Itapacurá, o 3,5 metros. Quem começou a passar lá já via um esqueleto ou alguma coisa. Não, quanto vai sair? E dessa forma, né, um desafio para os agricultores foi feito em mutirão essa ponte, que está até hoje lá, né? Então, isso aqui só para mostrar que se você olhar a dificuldade, você não avança. Você tem que ver o que está além da dificuldade e encontrar uma solução para isso acontecer, né? Que legal, irmão. E é bacana você falar sobre tudo isso, porque querendo ou não, nós temos um potencial muito grande quando a gente fala de agricultura na nossa região. Infelizmente, Itaituba ainda importa muitas frutas de outros municípios, de outros estados, e a gente tem capacidade, a gente tem clima bom, tem terra boa. Hoje você tem muda, você tem informação, você tem incentivo para nós mesmos produzirmos, sermos autossuficientes, igual você falou. Exportar e esse dinheiro ficar aqui dentro. E hoje, vendo esse trabalho, até que você mencionou aí dos jovens aí, é muito bacana. É um trabalho que até pouco tempo não tinha, sentíamos falta, e hoje você vê o grupo ali tomando a frente, desenvolvendo ações, fazendo eventos, levando conhecimento, porque às vezes o que falta é só um empurrãozinho. Às vezes o produtor está ali, ele está sentado, ele está vendo a área dele, mas falta uma coragem, mostrar um caminho, né? Aí numa conversa dessa ele fala, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou. E hoje está muito mais simples. Eu vou começar, e o começo tem que começar. O começo é o primeiro passo. Até para você, às vezes você quer pegar um financiamento, aí você vai lá, mas você não tem nada ainda começado. E às vezes você chega lá, você não sabe nem o que você quer para financiar. Então fica difícil, né? Mas se você tem um início de alguma coisa, fica mais fácil até você conseguir um financiamento, né? E eu digo assim que as condições que nós temos hoje, Thales, né, vai além do que nós já citamos aqui. Você tem um Instituto Federal aí que tem o curso de agronomia, né? Você tem profissionais que estão saindo ali
agros para trabalhar, né? Perfeito. A história do Davi aí que faz análise de solo, trabalha com abelha, apicultura, e assim, essa formação acadêmica que nós temos hoje aqui, no IFPA, na ITEPA, o Senar, que tem curso técnico aí, o Sebrae, que está aí para ajudar, né? Então você tem uma rede de apoio muito grande. Além disso, o acesso que você tem à internet, né? Hoje, até no TikTok você aprende coisas interessantes, né? Tem um leigo hoje que de estudo hoje ele aprende com as informações, alguns canais, TikTok, YouTube, Instagram. Então assim, eu vejo muito informação na palma da mão. Todo mundo tem celular hoje. Todo mundo busca conhecimento, manda áudio. Então, e essa questão do áudio, né? Você tem hoje grupos, né, temáticos, né, como é o grupo lá do Zezinho Garcia, né? Você tem grupo do Açaí, você tem a Fruticultura Tapajós. Além disso, ontem nós estivemos visitando um produtor de leite que chegou aí há uns 4, 5 anos aí dentro do sul do Pará e que já tem conhecimento, né, o que a gente propôs para ele lá. Vamos fazer uma roda de conversa. Ele já tinha essa iniciativa, né? Que às vezes um agricultor falando com o outro acaba, né, incentivando, encorajando. Porque às vezes de tanta gente receber também paulada, cacetada, às vezes investe em alguma coisa que não dá certo, né? E o interessante que o João Paulo está falando, Sim. Que ele tem o João Paulo, o Jonas, o próprio Paulinho, não vai deixar hoje um agricultor entrar e fazer um negócio errado. Se buscar informação, com certeza vocês vão passar para não errar o que vocês erraram. Eu acho que assim, eu já tive com 43 anos aqui, né? Nesses 43 anos a gente já deu muitos cabeçadas também, já aprendeu com o próprio erro, né? E eu comecei a errar muito cedo. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Que quando eu estava no colégio agrícola, eu estava aprendendo lá sobre a cultura do repolho. E o professor me convenceu os alunos, né, que fazendo aquelas contas, que o repolho era uma cultura que dava dinheiro, né? Aí eu precisava de dinheiro, eu cheguei lá em casa, no quintal da mãe lá, tirei tudo que tinha lá e plantei só repolho. E aí tudo que estava lá no caderninho anotado, lá que a cabeça sai bonita, né? Eu coloquei, né? Coloquei NPK, coloquei ureia, dei umas cabeças de repolho bonitas. Mas aí, quando eu fui vender essas cabeças de repolho, lá no sul todo mundo planta no quintal, né? Aí não teve saída, né? Não teve. Aí eu disse, agora o que eu vou fazer com esses repolhos, né? Aí inventei uma criação de coelho. Mas outra coisa que também não tinha mercado, né? Então eu às vezes gosto de contar essa história em alguma palestra, que eu disse que eu quebrei 2 vezes antes de começar. Uma foi plantando o repolho e outra foi criando coelho. Tive que colocar o repolho para azedar Mas é até legal você falar, porque às vezes, querendo ou não, vamos pegar hoje, igual a gente falou agora há pouco, sobre as informações, celular, as redes sociais, às vezes viraliza. Sim. E o cara, ele vê um negócio ali e fala, cara, que coisa legal, eu vou fazer isso aqui e, rapaz, isso aqui vai dar certo demais, pô. E o cara não faz uma análise de mercado, não faz um estudo de fato da cultura, ele acha que é só jogar semente e água. Pois é, mas assim, aí quando eu cheguei aqui no Pará, aí eu vi aí o repolho aqui tinha mercado e tinha demanda e não tinha oferta. Tinha preço e não tinha quem produzisse. E nós começamos a produzir repolho aqui, né? Trabalhando na Maloquinha, a gente tinha 2 variedades que produziam muito bem aqui. Nós produzíamos 2 caminhões de verdura por semana aqui.
e vendia na Feira de Beira Rio e entregava nesses mercados, né? Era uma forma de a gente manter a fazenda, né? Além da gente ter as despesas normais da fazenda, você sabe que a uma operadora tinha creche, né? Onde a gente precisava manter as crianças também alimentadas. E essa produção de verdura, de ovos, de leite, até de carne, vinha para as creches da Então, são coisas assim que a gente percebe que a agricultura ela está muito envolvida com essa questão do social, da sustentabilidade, né? E é uma coisa muito familiar mesmo, né? E prazerosa, né? Com certeza. Que você vê aí, você coloca uma sementinha lá, vê ela germinar, acompanha o crescimento, depois o dia ela está florando, frutificando, né? Depois você está lá já colhendo, né? Nós tivemos agora, vocês fizeram um plantio de milho em tempo desse aí para fazer silagem, né? Eu, a semana passada, estava colhendo milho verde. Um pedacinho pequeno lá, mas que ele deixa, né, um resultado, né? Porque hoje qualquer espiga de milho é R$1,50, R$2, né? Então você sabe que em 1 metro aí você tem 5, 7 espigas, né? Em 1 hectare você tem 50, 60 mil espigas, né? Então você já pode fazer a conta aqui. Legal demais. João, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse dois avisos. O primeiro seria um convite para quem está nos assistindo e ainda não conhece o Viveiro Tapajós. Faça o convite, fala onde fica, os horários, porque eu tenho certeza que quem for vai ficar encantado. E o segundo, uma mensagem do João Paulo para os agricultores familiares de Itaituba, da nossa região que estão nos acompanhando. Por favor. Opa! Bom, o Viveiro Tapajós ele fica ali na rodovia Transamazônica, quilômetro 14, né? Lado esquerdo, tem a placa lá, Viveiro Tapajós, você pode entrar ali e nós estaremos lá de segunda a sexta, das 8 horas até as 12, das 14 horas até as 18. E no sábado das 8 horas até as 12 horas, né? Pode fazer uma visita para nós lá, que a gente está à disposição para lhe atender da melhor forma possível, né? E os agricultores aí, tantos agricultores que inclusive nos conhecem, eu digo que persistam, resistam, tenham resiliência e acreditem na atividade da agricultura, porque vocês sabem que cada vez mais gente precisando ser alimentada e menos gente que está produzindo. Então, a produção de alimento, ela é gratificante e é necessária. E eu tenho certeza que a gente tem que ir além, né, de só produzir. A gente tem que procurar agregar valor, empreender no setor rural e que a agricultura, sobretudo a agricultura familiar, ela é extremamente importante, não só para a nossa região, mas para o Brasil como um todo, porque é a agricultura familiar que alimenta a nossa gente aqui e a nossa nação, né? Então vamos com fé, com coragem, que dá certo. É isso aí, Sidney. Já falei no começo, baluarte da agricultura familiar. Obrigado demais por participar do nosso programa. Vejo você um cara apaixonado pelo que faz e o sucesso hoje da Arinos tem um dedo seu em relação a incentivar outras pessoas a produzir. Obrigado, João Paulo. Toda a minha gratidão a você e uma das pessoas que a gente já planejou trazer faz tempo, né, cara? E obrigado mais uma vez. A gratidão é minha, Arinos. Eu sei que vocês estão fazendo um trabalho diferenciado aqui, né? E
esse trabalho que vocês fazem aqui, eu acho que ele vai se espraiar, inclusive, para outras empresas, né? Porque elas vão perceber que vocês estão fazendo algo diferente e algo que está motivando também os agricultores a trabalhar com mais tecnologia e com mais tecnologia vem mais resultados, né? Então, com certeza, outras empresas também vão... Diz que o que é bom a gente copia, né? Com certeza. E fica o convite para eles também, né, cara? Justamente. João Paulo, obrigado demais por estar aqui mais uma vez, Sidney. A vocês que nos acompanharam até aqui, peço novamente, se não for inscrito, se inscreva, compartilhe este conteúdo, que foi tão bacana, uma conversa tão rica de informação, de história, de conteúdos. E queria aqui, em nome do Sidney, colocar também a Arinos Agrícola à disposição de vocês, produtores, agricultores, caso vocês tenham, que muita coisa que a gente tem aqui chega por sugestão, por pedido de quem está lá fora trabalhando no campo, de quem está, rapaz, se tivesse esse implemento vamos buscar, vamos trazer, porque a gente sabe que ajuda muito no dia a dia. Mas pessoal, obrigado demais por nos acompanhar até aqui. Espero demais revê-los aí no próximo episódio e que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu!